Outro comportamento comum é desprezar a diferença de idade e a hierarquia e tratar essa criança como se fossem amigos e não pai/mãe e filho. Isso acontece entre pais e mães que querem participar dos programas dos filhos de uma maneira invasiva. Na vida familiar, é preciso haver uma hierarquia e um certo distanciamento para permitir que o filho cresça e se desenvolva como pessoa, diz Dora. Exatamente. Em uma família narcisista, os pais não saem de cena. Eles não fazem nenhum movimento para transitarem da condição de pai/mãe para a condição de avô/avó. Não só esses pais narcisistas não vão fazer não vão dar nenhuma contribuição para o crescimento e o desenvolvimento pessoal e social dos filhos, como vão impor, opor 1001 obstáculos a esse crescimento/desenvolvimento, fazendo com que esses filhos se demorem na condição de dependentes desses pais narcisistas, dessa família disfuncional, por muito mais tempo do que o desejável. Algumas frases de pais, mães narcisistas, não narcisistas, simplesmente narcisistas. Frases de pais e de mães, não só de narcisistas, não? Frases de pais e de mães que podem denotar que há alguma disfuncionalidade na visão desse pai e dessa mãe em relação ao filho. Ai, queria que ficasse para sempre pequenininho. Ai, não queria que crescesse. Quando crescer, não vou deixar namorar ninguém. Imagina, abraçar, beijar meu filho, minha filha. Quando casarem, quero todos morando comigo no quintal. Vou construir uma casinha no quintal. Quero os filhos e os netos todos comigo. Vai construir? Constrói uma casinha. Uma casinha não, um quartinho para os filhos deste tamanho. Aí os filhos vão crescendo, aí os pais falam assim: ai, não pensei que fossem crescer. Sempre que eu vejo isso hoje em dia, com o entendimento que eu tenho da situação, eu já dou uma dica. Eu falo: olha, isso não está certo. Querer que seu filho fique para sempre criança, imagine se você tivesse ficado para sempre criança. Não seria engraçado. Não seria nada engraçado. Trocar fraldas por 3, 4 anos, tudo bem. Mais do que isso já não é bom, nem para os pais, nem para os filhos. Teve uma época que eu falava, não faz nem 10 anos isso. Está fazendo 10 anos agora. Eu lembro que eu falava com uma pessoa saudável que eu não gostaria de crescer nunca, que eu gostaria de ser sempre criancinha, filhinha de papai e de mamãe. Aí essa pessoa me olhou surpresa, falou: nossa, imagina, eu adoro ser adulto, eu adoro ser livre, adoro tomar minhas decisões por mim mesmo, sem palpite de ninguém, sem cobrança de ninguém. E hoje eu comungo, felizmente, da mesma opinião dessa pessoa. Graças a Deus eu me libertei das ideias, do contágio das ideias dos meus narcisistas. E eu cresci, me desenvolvi.
Graças a Deus. Eu vou citar agora alguns exemplos de boicote que os pais narcisistas fazem à vida dos filhos. Vou citar exemplos na infância, na adolescência, na vida adulta. Bom, na infância, o filho dourado do narcisista, como ele é tratado? É aquela criança que vai ser incentivada a viver mais para fora do que para dentro. Então, esse filho ele vai acabar no futuro tendo problemas. Ele vai sentir sensação de vazio, ele não vai ter contato consigo mesmo. Então, muitas vezes ele vai tentar preencher esse vazio que ele sente através de vícios dos mais diversos. Mas, enfim, na infância, esse filho é tratado mais para fora do que para dentro. Então, ele é tratado mais para fora do que para dentro. Ficou estranho isso. Mas tudo bem. Ele é estimulado a se desenvolver mais para o social do que no que se refere à introspecção, né? Ele não é estimulado a se desenvolver como pessoa. Ter autoconhecimento nesse sentido. Então, ele vai ter 1 milhão de amigos. Esses amigos desse filho de narcisista, eles vão ser super bem-vindos na casa dos narcisistas. E esse filho também, quando ele não estiver em casa rodeado de amigos, ele vai estar na casa desses mesmos amigos. Enfim, os narcisistas vão tratar essas crianças muito bem, né? Vão bem, entre aspas, do jeito deles. Mas esses amigos do filho dourado serão muito bem vistos, muito bem recebidos na casa dos narcisistas. Já os amigos, já não vou nem dizer amigos, já o filho bode expiatório, ele não tem o mesmo incentivo de se desenvolver enquanto desenvolver a sua socialidade. Ele fica em casa. Quando algum coleguinha de escola, por exemplo, precisa ir até a casa dos narcisistas fazer algum trabalho, os narcisistas fecham a cara, ficam enraivecidos, rabugentos, nervosos. Eles criam uma atmosfera para deixar bem pesada, sinalizando a este filho de que os amiguinhos dele não são bem-vindos ali. Então, esse filho, ele vai crescer sozinho, ele já não sai de casa, ele não tem amiguinhos, e ele também não pode receber amiguinhos em casa, porque os pais não curtem. Essa criança ainda vai ter que enfrentar um narcisista falando na cabeça dele, fazendo tortura psicológica. Eu vi como é que você se comporta com seus amiguinhos. Você se comporta mal. Por isso que nenhum amiguinho vem brincar com você. Por isso que você está sempre sozinho. Ninguém gosta de você. E por aí vai. Essa criança vai crescer achando que realmente ela não está com nada. Ela não é amada, ela não é amável. E ela vai estender essa sensação de que ninguém gosta dela para todas as áreas da vida dela, em todos os lugares onde ela for. Então, na escolinha, ela pensa que nenhum professor vai com a cara dela. Ela acha que ninguém gosta dela. Então, ela vibra o tempo inteiro essa sensação de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou... eu não mereço nada de bom, eu sou uma porcaria. Na adolescência, como é que se dá o boicote dos narcisistas à vida dos filhos na adolescência destes?
filhos bode, expiatório, invisível, dourado, todos eles passam por certas dificuldades. Narcisista não gosta de dar roupas, fornecer roupas e itens de higiene aos filhos. Só que tem um porém, o filho dourado, ele é esperto. Como ele sempre viveu para fora, tem 1 milhão de amigos, viveu mais para fora de casa do que dentro, ele sabe se virar. Ao contrário do filho bode expiatório que ficou ali trancado desde a mais tenra idade. Então, o dourado, por exemplo, ele vai lá na loja mais cara, na loja que tem a roupa da moda que os amiguinhos, roupas que os amiguinhos todos estão usando, ele vai lá e compra o que ele quer. Quando vê a loja, liga para o pai narcisista. Chega a ligação lá na casa do narcisista. Olha, tem uma conta aqui X para você pagar, hein? Seu filho veio aqui e fez a compra. Aí o narcisista sobe nas tamancas, fica bravo, xinga o filho até não poder mais. Fala que aquele filho não sei o que não sei o que lá. Mas ele vai lá e paga. Resultado, aquele filho dourado vai estar impecável dos pés à cabeça. Já o filho bode expiatório não tem o mesmo traquejo, ele é bobinho, ficou trancado desde sempre. E ele sente que ele precisa agradar os pais. Ele vê os pais falando mal do filho dourado, que foi à loja, comprou não sei o quê, e ele pensa assim, não, eu preciso agradar os meus pais, eu não posso fazer a mesma coisa. E esse filho bode expiatório, ele começa a dar razão aos pais. Não, porque meu irmão realmente não vai virar nada na vida, não vai dar certo, porque olha só como ele é espertalhão, isso aí não é coisa que se faça com o pai e com a mãe. Esse filho ainda vai puxar o saco dos pais narcisistas. E vai sofrer muito, porque os pais narcisistas não vão dar-lhe nem roupas, nem itens de higiene. Como é que ele vai para a escola, por exemplo? Vai para a escola todo maltrapilho, mal cheiroso, feridinho mesmo. Parecendo que não toma banho há um mês, muitas vezes. Então ele não consegue desenvolver-se, ele não consegue fazer parte de nenhum grupo qualquer. Então a questão de expandir, a necessidade de expandir o círculo de amizades para vir a arrumar um trabalho, arrumar um namorado, uma namorada, isso, esse filho bode expiatório está condenado a sofrer dessa vicissitude de não conseguir nada disso. Porque as pessoas, os professores da escola, os colegas, vão olhar para aquele filho dourado e vão pensar assim, ah lá, que belezinha. E olham para o irmão bode expiatório dessa criança e vão falar, não se arruma porque não quer, porque olha lá o irmão, que lindo, que brilhante que está. Então a culpa recai sobre o bode expiatório, para dar uma variada para fazer jus a esse nome, né? Bode expiatório, a culpa recai sobre ele. Sabe de nada, inocente. E na fase adulta, como é que vai se dar o boicote dos narcisistas à vida dos filhos? O dourado, ele sempre foi estimulado a viver mais para fora do que para dentro, então ele é uma pessoa mais vazia, que é insegura, cresce sem querer muita coisa na vida, porque ele nunca ouviu um não, tudo para ele é muito fácil, ele não é uma pessoa que respeite limites, que respeita limites, então ele não pensa em estudar, em edificar a própria vida, a se profissionalizar, muito provavelmente vai acabar assistindo televisão durante muitos anos da vida dele. Não vai querer saber de fazer nada. Mesmo que ele
faça algum movimento de encontrar um trabalho, os pais narcisistas vão cortar. Ah, não vão deixar esse filho trabalhar, não. E o bode expiatório, ele que sempre sentiu necessidade de se esforçar para vir a ganhar um pouquinho de atenção daquela família que o rejeita. Ele quer agradar para ganhar essa atenção, carinho, amor. Ele não consegue perceber que aquela família não é amorosa, né? Ele está esperando uma coisa que ele nunca vai ter daquela família, mas ele ainda não sabe do narcisismo, por isso que ele age dessa forma. Mais ceguinho do que juiz de futebol mesmo. Mas o fato é que esse filho vai acabar estudando, vai acabar tendo uma profissão, mas ele, das duas uma, ou ele vai escolher uma profissão que não tem nada a ver com ele, ou ele vai acabar escolhendo uma profissão que não tem nada a ver com ele. Ou porque ele não sabe do que ele gosta, ou porque, apesar de ele saber do que ele gosta, os pais narcisistas o impediram. Botaram um obstáculo para que ele viesse vir a fazer o que ele de fato ama. Então, esse filho vai ter uma profissão, mas eles, tanto o dourado quanto o bode, eles vão continuar sendo dependentes financeiramente da família narcisista. O filho bode expiatório, ele chega à fase adulta e percebe que ele não conseguiu construir nada na sua vida. Por exemplo, um amigo seu se casa e o convite que chega na casa dele é a família narcisista. Esse convite é direcionado à família narcisista. Já os amigos do dourado, não. Quando os amigos do dourado se casam, eles endereçam o convite ao dourado e família. O que acontece é basicamente o seguinte: os narcisistas, eles se tornam amiguinhos, invejosos do filho bode expiatório. Eles se tornam amiguinhos invejosos, apesar de provavelmente não chamarem o que eles sentem de inveja, não terem consciência de que tem inveja desse filho, mas eles desenvolvem sim uma amizade invejosa com esse filho, porque esse filho, ele é amoroso. E os narcisistas, esse filho, ele pode vir a ser muito feliz, o que é impossível para os narcisistas. Então, os narcisistas sentem inveja desse filho. E tudo que esse filho tem, conquista, está prestes a conquistar, esses pais não permitem que essa vitória, que essa conquista aconteça. Então, os amigos do filho bode expiatório, são amigos do narcisista. O filho bode expiatório arrumou um namorado, uma namorada, os narcisistas não vão aceitar isso. Eles vão dar um jeito de impedir que esse relacionamento vá para frente, desde que seja um relacionamento verdadeiramente amoroso, um relacionamento com alguém que valha a pena,